tem que fazer um pouco uma crítica de que o caso do Pix e depois o caso do IOF, esse vai e volta na comunicação, eu brinco, tem um grupo dos economistas que eu participo, que eu falo assim: "O problema desse governo é um problema de comunicação", ele tem um problema seríssimo de comunicação, né. A impressão que dá é que eles não criam uma estratégia de comunicação orquestrada, né, e um sai falando aqui, daí o outro desdiz, aí tem que voltar atrás. Isso gera também uma desconfiança, né, as pessoas ficam olham para essas medidas, não conseguem nem entender a medida em si, e ao mesmo tempo gera esses ruídos, né, como a gente usa até na comunicação. Você não acha que tem, sim, um problema de comunicação nesse Vai. governo? Então vamos lá, há 2 questões que você levantou muito importantes. A primeira delas é que eu queria propor uma analogia histórica. O governo Lula encontra-se hoje numa situação semelhante ao segundo governo do Getúlio Vargas, sitiado. Em janeiro de 1950, quando se anunciou a possibilidade do Getúlio Vargas deixar a aposentadoria em São Borja, obrigado, deixar a aposentadoria em São Borja para se candidatar à presidência da República, o Carlos Lacerda publicou um editorial na tribuna da imprensa que ele dizia assim: o senhor Getúlio Vargas, vírgula, senador, vírgula, não pode ser candidato. Candidato não pode ser eleito. Eleito não pode ser empossado. Empossado, deveremos lançar mão até da revolução para impedi-lo de governar. Por que o ódio ao Getúlio Vargas? Claro, houve o período da terrível ditadura do Estado Novo, que teve um chefe de polícia, que seria o equivalente, mal comparando, a um chefe do SNI, o Filinto Miller, que era um nazista declarado e um torturador absolutamente sádico, tão brutal quanto Carlos Alberto Brilhante Ustra, da ditadura militar. Mas Getúlio Vargas foi o primeiro político brasileiro que não mais tratou a questão social como caso de polícia, o que foi a famosa frase do Washington Luiz, presidente até 1930. E durante o governo, os 15 primeiros anos do governo Vargas, houve uma incorporação ativa de uma massa considerável de trabalhadores na estrutura do Estado, através da consolidação das leis do trabalho, de uma série de benefícios, criação de escolas, escolas profissionalizantes, a criação de uma ideia de nação que pela primeira vez incluía a todos. Tanto que ela foi chamado Pai dos Pobres, algo muito semelhante ao que aconteceu com Juan Domingo Perón. As pessoas não entendem o peronismo, A adoração ao Perón. as pessoas jamais entenderão a adoração ao Perón se não fizeram o trabalho. Eu não vou lembrar agora os dados, então não vou citar dado algum. Mas se você verificar o número de escolas que o Perón criou, que não havia, o número de creches que o Perón criou, que ninguém nunca pensou em fazer, o número de atividades de lazer que o Perón criou para os trabalhadores, que nunca ocorreu à elite argentina que era necessário, o aumento efetivo do salário mínimo que o Perón criou, o desenvolvimento na Argentina, um projeto da criação de uma aliança intercontinental independente dos Estados Unidos, uma das razões para as quais ele cai, o golpe acontece. Então o peronismo galvaniza a política argentina até hoje. A Cristina Kirchner, que foi tornada inelegível, uma multidão na janela da Cristina Kirchner cantando um hino peronista. Mamá, 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 el retrato de Perón, mas cá está. Não há como entender isso, já se passaram mais de meio século, são 6 décadas do primeira administração do Perón. É porque nunca mais ninguém fez nada similar. Nunca mais ninguém fez nada similar. Por que o Lula volta em 2022? Claro, houve um acordo Sim, uma importante frente para a ampla, né? salvação da democracia. Mas por que o povo votou no Lula, no presidente Lula? Porque ele se recorda que nos 8 anos do presidente Lula, pela primeira vez o seu filho foram para a universidade. Pela primeira vez com Bolsa Família você trocou o jegue para uma motocicleta. Pela primeira vez no governo, na administração do PT, o salário mínimo aumentou 74% o poder de compra. Pela primeira vez, pobre teve crédito neste país. Pela primeira vez houve uma série de políticas específicas que incluíam, é que nós não sabemos, mas criação da cisterna no Nordeste, sim, pontos de luz. Pela primeira vez o pobre foi incluído no orçamento, que é a inspiração para o Andrés Manuel López Obrador, quando num discurso famoso ele disse: empiezo a quarta transformação. É uma loucura, porque a primeira transformação é a independência. A segunda transformação é Benito Juárez, em 1857,
com a Constituição Liberal Moderna, que cria o México moderno, o primeiro presidente indígena. A terceira transformação é a Revolução Mexicana. Um presidente do México ter a coragem de dizer vou fazer a quarta transformação é colocar um peso nos ombros que é igual ao fracasso. E ele conseguiu como? Ele colocou o pobre mexicano no orçamento. Por isso Lula é odiado, como Getúlio Vargas. Porque nós temos uma elite, especialmente aqui em São Paulo, uma elite cuja especialidade é saquear o Estado. Por que é que a mídia corporativa Faria Lima, por que é que os jornalistas de mercado da Faria Lima tornam-se cada vez mais ricos quanto mais erram? Quando eles, há 3 anos, a projeção que eles fazem do PIB é para baixo, a da inflação é para cima. Por quê? Vamos recorrer ao axé, porque os de cima sobem e os de baixo descem. Porque eles querem manter a taxa Selic elevadíssima, sim, porque a dívida da União é calculada com os juros da dívida pública são calculados com base na taxa Selic. A cada 1% da taxa Selic que cai, são 42 bilhões de reais que o governo economiza. Se não os economiza, para onde vão? Que é o seu podcast, não é isso? Para onde vão os 42 bilhões não economizados? Para o bolso dos banqueiros. Para os rentistas. Né? É claro. É isso. Guerra de luta de classe declarada. É isso. Nessa circunstância, o terceiro governo Lula equivale, recorde, ao segundo governo do João Goulart, do Getúlio Vargas. Com uma diferença, no entanto. Na Carta Testamento, Getúlio Vargas escreve e diz que saiu da vida para entrar na história. E, de fato, durante 10 anos ele postergou o golpe. Não é pouca coisa. Mesmo morto. Né? Não é um suicídio, é um ato político. É. O Lula já entrou na história. Ele não precisa sair da vida, portanto. Exato. Mas, agora a questão da comunicação. Eu não creio que o problema do governo seja de comunicação. Embora a comunicação é péssima. Não é problema de comunicação, porque quem tem problema de comunicação é o Pablo Marçal. Porque se você vive de vender curso sobre como vender curso, você tem que ser um gênio da comunicação. O problema da comunicação é do Nicolas Ferreira. Porque se você não apresenta projeto algum real para melhorar a vida dos mineiros, se você não tem nada para mostrar a não ser os seus vídeos, a comunicação é o sal da terra para você. Esquerda nunca teve problema com comunicação. A questão da comunicação da esquerda é a praxis. É a junção do diálogo, do discurso com a prática, da ação com a teoria. É a praxis o problema da esquerda. Mas a comunicação pode melhorar. Vou dar um exemplo só. Em abril de 2023, o UOL publicou uma matéria. Eu queria lembrar o nome do jornalista. Puxa vida. Posso consultar para não ser injusto? Claro. Porque é uma matéria tão bonita que ele fez. Sobre o que era a matéria? Então, a matéria é a matéria em que ele trabalha. Ele é o aumento do Bolsa Família para R$600. Carlos Madeiro. Tá. É o aumento do Bolsa Família para R$600. E ele entrevista uma senhora. Eu fiquei profundamente comovido lendo. O nome dela é Dona Márcia. Ela tem 6 filhos. E a matéria retratava o que a Dona Márcia dizia que era o melhor momento da vida dela. Algo que ela jamais imaginou que poderia acontecer na vida dela. Você diz, mas o que foi que aconteceu com essa mulher? Meu Deus do céu. Como ela é mãe de 6 filhos, mãe solteira, mãe solo, então ela ganha 2 Bolsa Família. Então ela ganha R$1.200 por mês. E como é o governo do PT, ela tem certeza que ela vai ganhar durante 4 anos. Não há chance desse Bolsa Família não ser pago. Então ela vive o melhor momento da vida dela, um sonho, porque ela pode oferecer para os filhos 2 proteínas por dia. Então ela pode oferecer um pedaço de carne, um contrafilé e ovo. No dia seguinte ela pode oferecer um frango, pode oferecer um filé de tilápia, um filé de cação, que é mais barato. E ela pode comprar fraldas. Eu vi isso na Brasilândia. Eu comentei com você, né, aquele trabalho que eu fiz durante 7 anos com famílias em situação de pobreza e pobreza extrema. Era um momento, antes do Bolsa Família, em que essa mãe tinha que escolher mesmo. Ela pagava a conta de luz, ou ela comprava o leite. É isso. Ou ela comprava um feijão. E comprar um contrafilé jamais. Imagina, não fazia parte
dos insumos que compunham a geladeira dessas famílias. Não. Não tinham nem geladeira, né? Isso é tão Brasil. Eu fiquei profundamente comovido lendo essa matéria. Agora me explique algo. Como é que a Secretaria de Comunicação, eles não leram? Como é que não ocorreu a Secretaria de Comunicação ir para Alagoas, sem Alagoas, em Maceió? Como não ocorreu a Secretaria de Comunicação ir para Maceió, procurar a dona Márcia, gravar um vídeo de 1 minuto para o TikTok, 90 segundos para o feed do Instagram, tem que ser 90 segundos, Sim. 5 minutos para o YouTube, com cortes para o WhatsApp. E como é que não levaram a dona Márcia e os 6 filhos para tomar café da manhã com o presidente, com a primeira-dama? E como é que o presidente não se preocupou em saber se os seus filhos, se os 6 filhos estão na escola? É isso. Estive em Quixaramobim há 2 meses. Fiquei encantado com jovens de Quixaramobim que fazem um trabalho notável na casa do Antônio Conselheiro, que é de Quixaramobim, Antônio Conselheiro. A casa está lá, é um centro de cultura. E eles fazem um trabalho notável em Quixaramobim. Fiquei encantado. Aí pedi para conhecer uma escola pública, as famosas escolas de ensino médio e tempo integral do Ceará. Então, eles queriam me levar no restaurante. Eu disse, não, vou almoçar aqui com os alunos. Ah, professor, eu quero almoçar com os alunos. Fui num bandejão. Qualquer universidade que eu vou, eu peço para ir no bandejão. A melhor maneira de saber se o aluno é bem tratado é você comer. Porque, olha, se a comida é boa, tá tudo tranquilo, o banheiro vai ser limpo, tá tudo tranquilo. Exato. Então, olha, é feijão e arroz, tomate e alface, uma saladinha, cebolinha, um frango bacana, um filezinho de frango e macarrão. Tá ótimo, não tá? E tudo gostoso, feito pela tia da cozinha, que é uma espécie de familiar. Que faz parte do processo de educação. Exatamente, também, né? Então fui comer com eles, conversando e tal. Aí não me lembro exatamente como, mas apareceu o tema do pé de meia. Aí eu, como eu sempre faço nessas horas, eu pergunto, o que é o pé de meia? Eu sei, mas eu queria saber o que aquelas alunas entendiam do pé de meia. Você levantou uma moça, os olhos brilharam. Ela me deu uma explicação absolutamente extraordinária. Ela me deu uma explicação extraordinária do que era o pé de meia. E ela disse, mas sorte mesmo tem essas. Mostrou 2 amigas. Porque elas estão no primeiro ano. O pé de meia só começou agora, elas estão no primeiro ano. Eu recebo R$200 por mês, o que já ajuda muito, é extraordinário. E quando terminar, eu vou receber R$1.000, porque já estão no 3º ano. Agora, cada uma delas vai receber R$3.000. Se as 2 se juntarem, abrem um negócio. É um novo mundo que se abre. Como é que a Secretaria de Comunicação não vai para Quixaramobim entrevistar essas moças? Por que é que não leva para o café da manhã com o presidente essas 2 moças, cujos olhos brilham ao falar do pé de meia, para tomar café da manhã com o presidente, com a primeira-dama, leva o professor, que é o Bruno Paulino, leva a diretora do colégio e grava vídeo de 1 minuto para o TikTok, 90 segundos para o Instagram, 5 minutos para o YouTube, faz cortes, faz um programa longo da TV Brasil e leva para tomar café da manhã com o presidente. Como é possível que isso não aconteça? Era isso que eu estava falando, que eu acho que tem um problema de comunicação. Não, mas olha a diferença do que eu estou dizendo. Sim, é que nesse caso há o que comunicar. A pauta existe, a pauta é boa. É que eu digo que não é um problema de comunicação, porque não é apenas um problema de ocupar espaço nas redes. Você tem que ter conteúdo público e político. E falta muito ao governo hoje em dia repolitizar a gestão pública. Por exemplo, agora os deputados que há 2 artífices um artífice do maior escândalo de corrupção da República, ele vai para a prisão um dia, que é o Arthur Lira. O orçamento secreto. Eles acabaram de vetar o veto do presidente ao aumento da conta de luz. E eles querem tirar dinheiro do pé de meia. Pois o presidente convoque uma cadeia nacional, nacional para explicar para a população o que aconteceu. Não é possível que se fique acuado o tempo todo. É urgente isso. É urgente, eu acho também. Ele não vai estar inventando nada, ele precisa contar os fatos. É isso. Né? Nos formatos adequados para cada mídia. Pronto. Por que o IOF não foi aprovado? Por que a conta de luz vai aumentar? É isso.